Fala galera, tudo beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso módulo de banco de dados. Na aula de hoje, então, iremos abordar sobre atualização e exclusão de dados dos nossos registros, ou seja, das nossas tuplas nas nossas tabelas, beleza, pessoal? Nas aulas anteriores, então, a gente viu ali na parte ali de manipulação de dados, né, na DML, os comandos ali de insert, que é inserir registros no nosso banco, nas nossas tabelas, e posteriormente também vimos ali aquela introdução ao nosso comando de consulta, que é o nosso comando select. Então hoje vamos começar então aqui falando da atualização desses dados nas nossas tabelas. Então, ao momento aí que um dado é inserido, né, um registro é inserido na nossa tabela, a gente pode atualizar os respectivos valores de cada uma dessas colunas dentro de uma tabela, beleza, pessoal? O comando, então, DML que utilizamos para realizar essa operação é o nosso comando update, o nome da tabela, set, ou seja, vamos setar, né, atribuir os novos valores, então. Na sequência, então, após o set, a gente informa quais os atributos que a gente quer alterar, quer atualizar, e o novo valor que esse atributo irá assumir. Então, a gente pode informar vários atributos aqui no set, sempre separando aqui por vírgula os atributos que eu quero, então, atualizar o valor dessa minha tabela que a gente quer atualizar. Na sequência, então, a gente coloca o comando, né, o operador where e também aquelas condições que podem ser as mesmas condições aí que a gente já conversou, já abordou anteriormente, beleza, pessoal? Vamos então aqui pegar um exemplo, né? Como que a gente atualiza, por exemplo, o nome na tabela de aluno, né? Eu vou fazer então aqui um update na tabela aluno, set o atributo, né, a coluna nome, igual José da Silva, where, ou seja, onde o meu RA é 1234 e o nome é igual José Silva. Ou seja, estamos atualizando, né, o nome para José da Silva, na qual o aluno contém o RA 1234 e o nome é igual a José da Silva. Também falando aqui agora, então, como que a gente remove, né, pessoal? Como que a gente remove uma tupla da nossa tabela? Então, no momento que a gente inseriu uma tupla, pode então ter sido incluída incorretamente, ou enfim, por algum motivo a gente quer excluir então essa tupla ou algumas tuplas de uma respectiva tabela. O comando DML que utilizamos nesse caso é o nosso delete, delete from, o nome da nossa tabela, o where e as condições que a gente quer utilizar então para remover esses registros, ou seja, iremos remover todos os registros dessa tabela nos quais atendam essas condições que a gente selecionar aqui. Aí, pessoal, um ponto, né, um cuidado bastante importante, até uma piadinha assim, quem trabalha na área de banco de dados, né, que é o nosso update ou delete sem where, né, fazer aquele update, aquele delete sem where em plena sexta-feira à tarde, né? Então, brincadeiras à parte, né, mas muito cuidado, tá, pessoal, com o update e o delete sem as nossas condicionais, sem o comando where. Por quê? Porque no momento que a gente faz um delete from ou um update, sem colocar a condição where, ele vai executar aquele comando para todas as tuplas daquela nossa tabela. Então vai ser uma operação em massa aí para todos os registros daquela tabela, né? Seja atualização ou deleção, remoção desses atributos, beleza? Então muito cuidado e muita atenção para executar esses comandos sem o where, somente então quando fizer necessário. Qual que seria então um exemplo, né, pessoal, da gente remover uma tupla ou mais de uma tupla de uma determinada tabela? Seria então o nosso comando delete from, o nome da tabela aluno, where, ou seja, onde o RA é igual a 1234 e a data de nascimento é igual 20 de 5 do ano 2000. Então, nesse caso, se a gente tiver uma, duas, três, N tuplas que atendam essas condições, no caso aqui o RA a gente sabe que é único, né? Então vai ser somente uma tupla mesmo. Porém, todas as condições que a gente determinar aqui no nosso where, elas vão ser executadas essa operação de delete, né, para todos os alunos que estiverem dentro das condições que a gente estipular aqui, beleza? Vamos ver alguns exemplos, né, de utilização aí do nosso update e do nosso delete. Lembrando aqui que
já adicionamos aqui, de acordo com o nosso modelo relacional, né, as demais tabelas, as demais entidades que faltavam aqui do nosso Tech Academy University, e também já incluímos aqui vários registros, várias tuplas novas para nossa tabela, né? Que era inclusive uma tarefinha de casa aí para vocês também. Vou fazer então um select aqui na nossa tabela de aluno. Então percebam aqui que a gente já tem vários registros, né, de alunos aqui fictícios, beleza? Sim, também vou pegar aqui mais um exemplo professor. Então a gente já incluiu algumas informações novas para ficar mais intuitivo aqui, né? Ficar mais próximo aí do nosso dia a dia, com mais informações, com mais conjunto de dados um pouco maior aí. Beleza? Também vou deixar aí como anexo de material complementar esses inserts dessas tabelas que a gente fez por aqui, beleza? Mas vamos lá então, pessoal, para o que interessa para o nosso comando update, né, inicialmente. Como que funciona o nosso update? Update, o nome da nossa tabela. Vamos fazer então inicialmente aqui, na nossa tabela de professor. Vamos pegar aqui o registro então, update professor 7. Quem que a gente quer alterar, né? Qual a coluna, ou quais as colunas que a gente quer alterar? Vamos alterar aqui, então, inicialmente a coluna nome para professor Girafales. Vamos atualizar, então, esse registro aqui, ó, do professor Girafales. Então, nesse caso aqui, a gente faz uma condicional where, em qual registro que a gente quer atualizar essa informação. No registro no qual CPF like, ele é uma string, né? Vamos utilizar o comando like, sem os nossos percentuais, porque ele deve ser exatamente igual. Vamos copiar esse valor aqui até para ficar com menos chance de erros aqui, beleza? Então, update tabela professor, vamos setar, atribuir o valor professor Girafales para o campo, né, para a nossa coluna nome, onde o CPF é igual a 0011222233, que atualmente ele é Girafales. Então vamos executar aqui esse nosso comando. Observe então que já apareceu a mensagem de sucesso e também aqui o nosso reporte é que uma linha foi alterada, né? Foi encontrado então nessa condicional um registro e foi então alterado um registro com sucesso. Vamos novamente então aqui executar o nosso select from professor. Mais uma vez, vamos comentar esse aqui de cima, beleza? Vou executar somente esse trecho, tá, pessoal? Então aqui a gente já verifica, né, que o nosso registro aqui, que anteriormente era o nosso Girafales, ele já alterou aqui, então, o valor do nome para professor Girafales, beleza? Vamos então agora, então, pessoal, vamos fazer um exemplo parecido aqui, vamos fazer o seguinte, ó, vamos tentar remover o professor Girafales para a gente dar uma olhadinha aqui no que acontece. Vamos novamente aqui, ó. Vamos utilizar o comando delete from o nome da nossa tabela, que é a nossa tabela professor, where CPF like, que é o CPF do professor Girafales. Vou até limpar aqui o nosso console para a gente dar uma olhadinha. Vamos executar então esse comando. Ó, observem aqui então, pessoal, deu uma mensagem de não sucesso, por quê? Vamos dar uma olhada na mensagem. Então aqui ele está dizendo para a gente que não é possível deletar ou atualizar uma linha, ou seja, uma tupla, né, no qual contém aí uma chave estrangeira associada. Lembra daquelas restrições que a gente incluiu, né, que on delete, on update na tabela de professor, ele seria então do tipo restrict, ou seja, se a gente tentar excluir um professor que já estejam presente em outra tabela, ou seja, um professor que está, nesse nosso caso aqui, cursando uma disciplina, né? Vamos fazer um select aqui na nossa tabela de disciplina, só para a gente dar uma olhadinha e ficar mais claro isso. Disciplina. Vamos executar aqui mais uma vez. Ó, observe então aqui, pessoal, que a gente tem dois registros, né? Duas disciplinas que já temos aqui esse CPF do professor, que é o nosso professor Girafales, já associado com esses registros, beleza?
Ou seja, então se a gente tentar, como a gente colocou ali o padrão, né, que é restrito essa exclusão, ele não vai deixar, ele vai exibir essa mensagem de erro. Por quê? Porque a gente está tentando excluir um professor, porém a gente tem uma integridade relacional, né? Ou seja, a nossa disciplina depende daquele professor. Se a gente remover aquele professor, nossa disciplina ficaria órfã e perderia essa consistência relacional, né? Lembra que a gente até comentou ali, fez uma analogia ali com uma árvore genealógica, né? Eu não posso ali quebrar nossa árvore genealógica um filho sem ter um pai, né? Que é o que aconteceria nesse caso. Se a gente, por exemplo, tivesse colocado que essa nossa tabela aqui de disciplina, esse campo aqui, CPF professor, ele fosse do tipo Cascade, né? On Delete, Cascade, por exemplo, ao remover o nosso professor, ele iria também remover todos os registros aqui associados com esse professor. Então seria uma operação um pouco mais arriscada, lógico que isso vai depender de cada caso que a gente quer implementar, né? Em alguns casos isso realmente faz sentido, porém tem que tomar muito cuidado com essas operações, né? Porque nesse caso, se a gente removesse esse professor, seriam removidos também as nossas disciplinas de banco de dados e sistemas operacionais, beleza? Então lembrando que existe, pessoal, aqui no banco de dados, essa nossa restrição com as chaves estrangeiras, né? Desde que elas estejam relacionadas e estejam definidas como uma chave estrangeira, ela vai sempre manter essa integridade aí entre as nossas tabelas, entre os nossos registros. Vamos pegar então aqui, pessoal, aqui a gente poderia então, né, ou para ter sucesso nessa operação de delete, remover essas duas disciplinas, né, que dependem desse professor, ou a gente pode pegar um professor que não está cursando nenhuma disciplina, né? Se a gente verificar aqui, vamos verificar aqui os nossos professores. Então, professor, vamos dar uma olhadinha. Quais professores que não estão cursando nenhuma disciplina, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a Rosângela, ela não está em nenhuma disciplina, ao final 143 do CPF, né? Vamos confirmar aqui, ó. Não, desculpa, a Rosângela já está. Vamos olhar então outro professor aqui, o 103 e o 753. Ó, o 753 então não tem nenhuma disciplina. Quem que é o nosso 753? É o nosso professor Antônio Vieira, ou seja, não há nenhuma disciplina que esse professor Antônio Vieira esteja cursando. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que vai acontecer quando então a gente tentar excluir, né, deletar esse registro. Vamos então colocar o CPF dele aqui e mais uma vez rodar esse comando. Opa, agora sim, ó, agora a gente já observa então essa mensagem de sucesso, porque não tinha, nesse caso, nenhuma disciplina aí dependendo desse professor. Então, se a gente já selecionar mais uma vez nossa tabela de professor, observamos aqui que o Antônio Vieira já não consta mais aqui nos nossos conjuntos de dados. Legal, pessoal? Vejo vocês, então, até a próxima aula, na qual iremos, então, avançar um pouquinho aí nas nossas operações de consultas, né? A gente viu aqui que a gente consultou primeiro disciplina, professor, tivemos que fazer select separado para verificar se estava na tabela ou não. Então a gente agora vai começar a fazer a junção dessas tabelas, né, para ficar mais fácil aí da gente consultar, da gente retornar essas informações, beleza? Vejo vocês na sequência, grande abraço.